Dali Boy e Tia Carai, do Deventura na voz, mandando um salve pra nós. E aí, rapaziada, tudo jóia com vocês, né, parceiro? Vou falar um pouco pra vocês. Um stand-upzinho aqui básico. O diário, viu? Sobre dicionário do Paulista. Do Paulista, é isso aí. Vamos junto, é nóis. Comenta e compartilha. Olha, eu vou falar pra vocês, na moral mesmo, sobre o sotaque de homem paulista e o de mulher, a diferença. Mano, o homem, começa logo pelo homem, né? O sotaque do homem paulista, ele é tio. Ei, mano, tamo junto, cuzão. É nóis. Oxe, tamo junto, é show. É nóis, viado. E quando ele lhe cumprimenta, né? Eu tenho um parceiro, o tio, quando ele chega na minha casa, ele já chega, tá tipo, tá eu, minha mãe, tá todo mundo, né? Meus primos, meus irmãos, os meus irmãos, todo mundo. Meu vizinho, minha madrinha, foda-se, tá todo mundo lá no sofá reunido. Aí ele chega, e aí, firmão? E aí, firmeza? 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 E aí, firmão? E aí, Ricardo, firmeza? E aí, firmão? E aí, firmeza? E aí, Dudé, firmeza? E aí, firmeza? Firmeza? E aí, firmão? E aí, firmão? E aí, firmeza? E aí, firmão? E aí, firmeza? E aí, firmão? E aí, José, firmeza? E aí, firmão? E aí, Gabriel, firmeza? E aí, Léo, firmeza? E aí, firmão? E aí, firmeza? Aí, firmeza? Aí, firmão? Aí, firmeza? Aí, firmão? Ei, Ciro, aí, firmeza? Aí, firmão? E aí, firmão? Aí, firmeza? Ei, Daniel, aí, firmeza? Aí, firmão? Aí, firmeza? Aí, firmão? Puta que pariu, não acaba mais não, é viado. E tipo, do nada ele fala, e aí, tio, eu vou dormir que eu tô acabado, cuzão. Tamo junto, é nóis, mano. Aí ele, vai, corintiano, chamando de mano, tamo junto. Aquele pique. Agora, tipo, eu tô reparando um pouco na mulher. A mulher parece que não tem muito sotaque paulista não, né? A mulher parece que é diferenciada. A mulher vai de Rio de Janeiro para São Paulo, de Garanhuns, Belo Jardim, de Caruaru, de Correntes, de Bom Conselho, da Carra da Peste para Satanás, de Satanás para o Inferno. E lá não sei quando foi parar lá não. Porque elas vão para todo canto e só volta com o sotaque dela mesmo. Se ela nasceu no Pernambuco, vai para São Paulo, volta pernambucana. Olha, tá ligado? Ela chega de boa. A mulher não tem muito o que falar, velho. Ela é de boa. Ela não tem esse clima fácil de falar o paulista, tá ligado? Pra falar paulista é muito complicado, mas as mulheres não tem, velho. Não sei porque não tem. Ela chega e... Patrícia, seu irmão? Aí ela, o quê? E aí, Patrícia, seu irmão? Irmão. Aí chega e aí. Tudo bom, não? Tudo jóia? É jóia. Tudo jóia? Tudo o quê aí? E aí, mana, suave? Duas frases que ela fala só paulista. E aí, mano, e suave. Só, o resto fudeu. Mas, mano, é da hora, né, velho? Essas coisas de paulista. Eu gosto também do sotaque carioca. Carioca eu gosto, velho. Os carioca chegaram. Quanto? Dá R$2. R$2 de pão, R$2. Dá 3. Bota 3 de pão e 3 de queijo. 3. Puta que pariu. É um 3. É tipo recifense. Recifense fala assim. Mas rapaz, você é viado, né? Mas rapaz, é tipo isso. E o baiano também é da hora, né, velho? O baiano é da hora. O baiano, porra, viado. Tá de fuder o pirraia. Caralho, velho. Ela da puta. Os baianos é da hora. Eu também gosto de sotaque baiano, velho. Também tem um sotaque também de quê? Tipo, Pernambuco, onde eu moro, Garanhuns, a gente não tem sotaque. Vocês estão vendo que eu não tenho um sotaque bonito, que nem o paulista, que nem o carioca, que nem o recifense, que nem... Puta que pariu, calma aí. Que foder, porra, o povo aqui gritando. Apoia, galera. O sotaque que eu acho interessante é esse daí, mas vocês estão vendo que eu não tenho sotaque. Eu não tenho nenhum tipo de sotaque. Meu amigo insiste que a gente, meu colega meu, insiste que a gente garanhuense temos sotaque. Nós não temos, porra! Nós não temos sotaque, caralho. O que nós falamos é as coisas erradas. Nós troca as coisas erradas. De vez em nós falar gravar, nós fala bora gravar, bora gravar. Nós fala, cadê a toalha? É toalha, vou tomar banho. Toalha. Não é nem toalha, é toalha. Eita, esqueci, acho que eu vou na casa da minha avó porque eu esqueci minha sandália, velho. Olha, bicho, sandália.
toalha. Eita, velho, o cara dando uma teia no outro que quase mata, pô. Isso é sotaque. Isso daí pra mim não é sotaque. Isso pra mim é a gente nordestino fala meio assim, né? Essas coisas erradas, né? E, por exemplo, eu tô em casa de boa. Ei, tem toalha não aqui? Toalha, sandália, velho do caralho, velho. Tá com mais 12 anos que eu tenho essa sandália. Mano, a gente não tem sotaque, a gente tem que botar na nossa cabeça aqui. Não, nem todos os pernambucanos tem. Recife tem. Aí eu já não posso falar de Caruaru, que eu nunca fui. Eu tô falando daqui do Novo Morar, a gente não tem sotaque. Não tem sotaque, não tem. A gente tem, tipo, a língua enrolada para falar as coisas. A gente, em vez de falar telha, fala teia. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo fala. Aqueles que é no sítio mesmo, nordestino, fala desse jeito, né? Teia, eu ia dizer cadeia, teia, sambaia, toalha. Fala desse jeito, entendeu? E é massa falar desse jeito, mas só que às vezes as pessoas pensam que a gente fala, que a gente não sabe falar a palavra cuzão, mas a gente sabe. Vocês estão vendo que eu fico falando cuzão, né? Viado. Eu estou falando assim porque eu estou convivendo com um colega meu que é paulista e está aqui, e eu estou desse jeito. Se chegar meu padrinho aqui, eu fico falando paulista. E quando ele vai-se embora para São Paulo, eu fico falando pernambucano de novo, cara. Mas é da hora, velho. Eu queria muito ficar com sotaque paulista, que eu gosto pra caralho, velho. Eu queria conhecer também o sotaque, sabe da onde? Sim, tem um sotaque que eu amo para caralho. É o sotaque de Minas Gerais. E aí, sou? O que, Joai? Bora, sou. Nós. Ele fala assim, né? Nós. Eu tava na casa do Marquinhos, tio. Ele fala um tio. Aí o tio dele é mais diferente do paulista, né? Eu tava na casa do Marquinhos. Ele me chamou pra tomar um banho, tio. Não é nem tomar banho, é tomar um banho. Tomar um banho, tio. Nossa, eu não tomo banho de cuia aí, não. É meio assim, né? O sotaque, mano, é foda. O sotaque que eu mais amo é paulista, mineiro e porra, me perdi todinho. O sotaque que eu mais amo é paulista, mineiro, paulista e mineiro e aquela porra lá. Rio de Janeiro. Os três que eu mais amo, cuzão, é esses três. E daqui do Pernambuco, o que eu mais amo é o recifense. O recifense diz, caralho, agora eu vou pro carnaval, viu? É todos e todas, todas por um, é todos por todos. Simbora, porra, vamos quebrar tudo aqui, cara. E hoje eu tô doido. O recifense é assim, eu gosto de recifense. Pra caralho, velho. Vou fazer uma lista depois, aqui no canal, de qual cantor, de quais cantores e cantoras eu sou fã e o porquê de eu ser fã dessas pessoas. Amanhã eu acho que tem esse vídeo, eu não sei, vocês vão aguardar. Um véi, ele faz assim, né? O baiano, um véi, isso é um viado, um véi, tá pra rir, negão. Aí ele pegou e disse, eu vou dar um murro na sua boca, que você vai rodar e dormir, pirraia. O baiano, né? Aí o outro, broque, filho da puta. Você é mal de jornal e cagar notícia, viado, velho. É assim, pô. Esse vídeo eu sei que foi meio engraçado, mas junta nós, comenta, compartilha, pose de quebrada. Pose de quebrada, tamo junto e é nóis, né? Vou falar pra vocês. Aqui onde eu moro é da hora. É comparar. Sim, mano, eu tô com uma música pra fazer, em homenagem ao meu pai. Chamado aquela música do Rei Leão, Samus. Quem quiser que eu cante ela em homenagem ao meu pai, em homenagem ao seu pai, eu canto. Simbora? Vou cantar um pedacinho se eu me lembrar. Eu não lembro não. Tamo junto, é nóis. Eu tô pensando ainda. Eu tô estudando essa letra. Tamo junto, é nóis. Comenta, compartilha, deixa seu like, vamos ver. Eu tenho um skate foda de fuder, viu? Tamo junto, é nóis. Comenta, compartilha. E outra coisa, vamos comer. Simbora, tamo junto. Sou do Deventura, eu sou do Deventuras aí pra vocês mais um videozinho. Tamo junto, é nóis. Fui olhar ali, né? E quantos minutos já vai? Vai 9 minutos. Mano, tamo junto. É nóis, comente, compartilhe. A galera tá me chamando de Brutinho de Garanhuns. Agora me diga por quê. Só porque eu peguei
e fiz um vídeo que bombou no Instagram. Perguntaram pra mim, ei, isso é ovo? Eu disse, não, é 2 bolinhas de ping-pong. Então, joguei no chão. Sim, vai sair vídeo inédito no Instagram, rumo a ser inscrito nesse canal. Simbora, é nóis. Tamo junto. Comenta e compartilha, pinhanha. Para, fela da puta. Tamo junto, é nóis.